Olá, pessoal do canal do YouTube. Nós estamos aqui para o nosso último episódio da nossa série O Conhecimento do Santo. E eu e a Vitória, hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Finalizar essa série que foi tão maravilhosa, falando sobre os atributos de Deus, falando sobre a graça do nosso Deus maravilhoso. Então, a graça de Deus é o meio pelo qual ele coloca mérito em lugares que nós não temos mérito, né? Então é pela graça que nós podemos fazer tantas coisas, é pela graça e somente pela graça que homens de Deus são levantados no ministério para fazer grandes coisas, porque a verdade é que nós não temos mérito algum como seres humanos. Não importa o que a gente faça, a Bíblia vai falar que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Então, nada que a gente faça, a gente vai conseguir fazer pela força do nosso braço. Então, é pela graça que Deus imputa mérito onde não tem. E é também pela graça que a dívida que nós temos com Deus, que é uma dívida impagável, que é uma dívida eterna, pela graça nós não temos mais essa dívida que antes nós tínhamos, antes da graça nos alcançar. E essa graça de Deus, ela nos livra de toda dívida, e ela, além de nos livrar de toda dívida, ela coloca em nós graça para que nós possamos fazer coisas que sozinho nós não conseguiríamos fazer. Isso mesmo. Como a gente vê na Bíblia, a graça ela é o quê? Ela é um favor imerecido. Quando Jesus veio e nos permitiu entrar nesse lugar de filhos por meio da adoção, ele abriu todo um espaço para que a gente também pudesse acessar benefícios que, se não fosse por ele, nós nunca acessaríamos. Porque nós, como a Lolo mesmo falou, nós não temos mérito algum em nada que fazemos, em nada que somos. Nós caímos, pecamos, fomos destituídos, né? Do favor de Deus. Mas nem por isso Deus deixou de ser graça, né? Nem por isso esse atributo de Deus deixou de existir. Então, para que a gente pudesse alcançar o melhor, para que Deus pudesse nos alcançar com a sua graça, foi que Jesus veio para abrir este caminho, para que a gente também pudesse acessar benefícios que outrora havíamos perdido. E interessante, por que a graça não deixa de ser graça mesmo quando nós caímos? Porque a graça, Deus não nos concede a graça por nossa causa, né? Deus concede a graça porque isso é um atributo exclusivamente dele. Então a palavra de Deus fala uma coisa interessante sobre fidelidade, que ela diz que Deus, ele permanece fiel mesmo que nós não sejamos fiéis, porque ele é aquilo. Então as nossas atitudes não podem mudar quem Deus é. E a graça da mesma maneira. E essa graça não significa que então nós temos um grande vácuo, né? Um grande espaço para que a gente possa pecar, porque não importa o quanto a gente peque, a graça vai continuar sendo derramada porque Deus é gracioso. Mas na verdade a graça é um grande vácuo que existe para que a gente consiga ser santo. Porque, pensa só, nós não conseguimos ser santos porque nós somos seres pecaminosos, e enfim. Mas porque existe a graça nos capacita para ser santos. Então, na verdade, a graça ela é uma desculpa para que a gente consiga ser santo e não para que a gente peque e seja perdoado sempre. Então, é por isso que a graça continua sendo derramada, porque Deus ele é gracioso. E também é interessante que a palavra de Deus, ela geralmente, quando a gente começa a pensar na graça, muitas vezes nós caímos no erro de pensar que a palavra de Deus é dividida em dois deuses, né? Que é o Deus da lei, o Antigo Testamento, e Deus da graça. Mas, na verdade, Deus, em sua totalidade, ele é o Deus da lei e o Deus da graça. Ele sempre vai ser os dois, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Como a gente consegue ver isso? Porque antes, a lei que ele foi dada por Deus, né, para Moisés, aquela lei, na verdade, por mais que ela não exista hoje em dia, os princípios por trás da lei, eles permanecem até os dias de hoje. Então, na verdade, a lei que Deus entregou para nós, entregou para o povo, lá no Antigo Testamento, ela ainda continua. Não daquela maneira bruta, né? Que eu digo bruta no sentido de obedecer daquela maneira, mas os princípios por trás daquilo, eles continuam. Então, por isso que o Deus da lei, ele ainda existe nos dias de hoje. Sim, até o próprio Tozer, ele fala em outros capítulos, né?
que nenhum dos atributos de Deus se anulam. Às vezes a gente pode olhar para atributos tipo, vamos colocar o amor e a justiça. Você pensa assim, cara, bem nada a ver, um bem distante do outro. Mas não, nenhum anula o outro. Da mesma forma, não é porque Deus é justo que a graça é anulada, ou porque Deus é graça que a sua justiça é anulada, por exemplo. Tudo funciona de uma maneira que humanamente às vezes a gente não consegue entender. Mas justamente por não entendermos que essa é a maravilha do nosso Deus, né? Porque se a gente fosse entender tudo, quão pequeno seria esse Deus que a gente serve? A grandiosidade do nosso Deus é justamente não entender tudo. E com a graça é assim também. A gente olha para grandes homens de Deus do Velho Testamento, né? Como Davi, como Moisés, como Abraão, que foram chamados segundo o coração, amigo, né? Se você olhar assim no tempo da lei, como assim? Né? Você pode pensar nisso. Mas, cara, havia graça nisso, porque eles eram tão pecadores, tão humanos quanto nós. Mas Deus olhar e chamá-los da forma que os chamou, Ele estava derramando sua graça sobre aqueles homens, da mesma forma que derrama sua graça sobre nós. E é por isso que a graça, ela não é uma coisa exclusivamente do Novo Testamento. Porque assim como a Vitória falou, se a graça não existisse no Antigo Testamento, homens como Davi, que cometeram tantos erros, tantos pecados, tantas atrocidades, eles jamais conseguiriam ser chamados de homens segundo o coração de Deus. E foi por causa, eu acredito, né? Que foi por causa desse entendimento que Davi tinha da graça de Deus que ele conseguiu ser chamado homem segundo o coração de Deus. Porque a verdade é que em uma época de lei, Davi, ele entendia tanto da graça, muitas vezes mais que até nós, ao ponto de Deus perguntar por quem você quer ser castigado, pelos homens ou por Deus. E ele falar que queria ser castigado por Deus, porque ele conseguiria encontrar misericórdia e perdão nas mãos de Deus. Porque Davi, ele entendia essa graça numa época em que, de maneira exposta, né, a graça não tinha ainda sido revelada, né, porque a graça, ela nos é revelada a partir da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, mas não significa que ela já não existia antes dele vir, né, e morrer e ressuscitar por nós. E muitas vezes a gente que vive já nessa época da vinda de Jesus, seu sacrifício, entendemos muito menos a questão da graça. Às vezes a gente já tem toda essa bagagem dessa revelação através do Evangelho, da vinda de Jesus, da graça de Deus, e a gente vive muito mais sob a lei do que esses homens. A gente vive muito mais sobre aquelas regras de perfeição. Preciso seguir tudo à risca, preciso estar sempre perfeitinho, senão não posso me aproximar da presença de Deus, senão Ele não vai me ouvir, não vai me perdoar. Muitas vezes a gente vive muito mais aprisionado, sendo que Jesus já nos libertou dessas amarras da lei, né, que estão ali para apontar, para condenar o pecado, aquilo que está errado. E o que a gente precisa fazer é o quê? É olhar da mesma forma que esses homens e mulheres de Deus olharam para Deus. A gente precisa ter esse mesmo olhar para este Deus, que Ele é um Deus em que de todos os seus atributos também tem a graça, que a gente pode receber esse favor imerecido, porque nós não merecemos, mas podemos receber também. Sim, e é só por causa da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que essa graça nos pode ser revelada, né? Então, a pregação da graça, ela não é separada nunca, né? Quando a gente vê as cartas que Paulo escreveu, toda vez que ele pregava sobre a graça, automaticamente ele também falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E é interessante porque o Tozer, no livro, ele vai citar um exemplo de que o exemplo do sol, né? Nós podemos encontrar lugares que tenham sombra para nos proteger do sol, né? Nos esconder do sol, mas nós jamais conseguiríamos apagar a luz do sol. Então, nós como seres humanos podemos escolher viver longe dessa graça, podemos escolher viver fora do alcance da graça de Deus, mas nós jamais conseguiremos apagar essa graça. Então, nós podemos, pelo livre-arbítrio, escolher viver longe disso, mas nós não podemos apagar o fato de que Ele é gracioso, de que essa graça existe, de que essa graça é real. E é muito melhor nós simplesmente nos entregarmos à graça de Deus, entendendo que não é pela força do nosso próprio braço, não é pelos nossos méritos, e isso não significa que nos dá
liberdade, né, para fazermos o que a gente quer fazer na hora que a gente quer fazer, porque Paulo vai falar que é para a liberdade que Cristo nos libertou e não para a libertinagem. Então a graça, ela é para te trazer liberdade e não libertinagem. Ela é para você ser livre dos seus pecados, ela é para você ser livre daquilo que Satanás tem te prendido e não para você usar isso como libertinagem para poder se entregar mais ainda ao pecado. Então esse é o caminho da graça. O caminho da graça, a gente encontra a graça a partir da cruz, que Cristo Jesus morreu por nós e ressuscitou para que hoje nós possamos ser livres e não libertinos. E nós queremos encerrar essa série falando sobre a graça de Deus e dizer que essa graça te alcance durante todos os dias da sua vida, a todo instante. E nós queremos incentivar você a rever os vídeos, a meditar naquilo que a gente falou durante essa série, durante esses vídeos, e compartilhar isso com todas as pessoas que você conhece. E a gente queria finalizar fazendo uma oração para que a graça do Senhor nos alcance onde nós estivermos. Amém. Então, Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por cada pessoa, Pai, que parou para assistir e escutar essa palavra. Que não venham ser, Pai, palavras vazias, mas que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo dos nossos corações. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que a nossa fé, Pai, venha crescer. Que nós possamos realmente viver mergulhados na Tua graça, com real entendimento da Tua bondade e da responsabilidade que era estar contigo, Pai. Muito obrigado por essa graça maravilhosa e que nós possamos cada dia mais mergulhar na Tua presença e Te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.